Aumentou o número de casos confirmados e de estados do Brasil com pacientes infectados pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, de acordo com o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira, 5, o governo confirmou ainda que foram registrados os primeiros casos de transmissão local. Os principais dados do boletim apontam: 8 casos confirmados, eram 3 casos no balanço de quarta-feira. Três estados têm casos confirmados: São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. No boletim anterior, só havia casos em São Paulo. (635 casos suspeitos, eram 488 no boletim anterior. (378 casos foram descartados desde o início do monitoramento. Caso em Barra Mansa, Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério, o caso registrado no estado do Rio de Janeiro é o de uma paciente de 27 anos, brasileira, que esteve na Itália e na Alemanha entre 9 de fevereiro e 23 de fevereiro. Ela é uma moradora de Barra Mansa, no sul do estado. Ela apresentou os sintomas em 17 de fevereiro, ainda durante a viagem, foi atendida em 2 de março no Brasil e está em isolamento domiciliar. Ela segue bem, é uma forma branda, está em isolamento familiar, os contatos familiares estão sendo acompanhados. Edmar Santos, secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Transmissão local x comunitária. O Ministério da Saúde ressaltou que os casos classificados como transmissão local foram aqueles de pacientes que tiveram relação com um morador da capital paulista, que foi o primeiro caso confirmado no Brasil. O primeiro deles, que era familiar, participou de um churrasco, e o segundo teve contato com esse parente que esteve na festa. O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Reis, explicou que não há ainda registro de circulação indiscriminada do vírus, também chamada de transmissão sustentada ou comunitária do vírus. Segundo o secretário, essa forma só ocorre agora atualmente em países como China, Coreia do Sul e Itália. Quando não se sabe a fonte de transmissão, é o que nós chamamos de transmissão comunitária, uma transmissão ampliada. Nós no Brasil não temos transmissão comunitária. João Gabardo dos Reis, secretário executivo do Ministério da Saúde. Paciente sem sintomas. Antes do atual balanço desta tarde, havia 4 casos confirmados, sendo a 4ª confirmação uma paciente de 13 anos que viajou para a Itália. Inicialmente o Ministério chegou a considerar que, apesar de positivo, o caso não seria incluído entre os confirmados, depois voltou atrás e considerou outros pontos para listar a adolescente entre os casos confirmados.
É natural, daqui para frente, ter mais laboratórios públicos e privados realizando o teste, mas se ela, paciente sem sintomas, fizer e der positivo, essas situações serão classificadas como portador assintomático, diz Gabardo. Casos no ES e no DF. O caso do Espírito Santo não constou no primeiro balanço desta tarde, que considerava os casos notificados até 12 horas. Durante coletiva, o caso foi incluído. Trata-se de uma mulher de 37 anos que também tem histórico de viagem para a Itália. O governo federal ainda aguarda a contraprova de um caso no Distrito Federal. O teste que apontou positivo para coronavírus foi feito em um laboratório particular e será avaliado agora pelo Laboratório Central de Goiás. A paciente é uma mulher de 53 anos que foi para a Inglaterra e Suíça, entre 25 de fevereiro e 2 de março, e começou a apresentar os sintomas em 26 de fevereiro. Voos e contenção do vírus. Os representantes do Ministério reafirmaram que estão preparados para o aumento dos casos no país, sobretudo com a aproximação do inverno e a ampliação da lista de países do mundo com casos. O secretário executivo da pasta listou que 14 estados têm voos internacionais oriundos de 33 países diferentes, com uma média diária de 193 voos, cerca de 43 mil pessoas, 30 mil brasileiros e 13 mil estrangeiros. Os números demonstram claramente a impossibilidade de fazer contenção no Brasil, disse o secretário. Casos em São Paulo. Veja abaixo o que se sabe sobre os casos registrados em São Paulo. Primeiro caso, homem de 61 anos que retornou de Turim. Dois graus caso, homem de 32 anos que chegou de Milão. Terceiro caso, homem natural da Colômbia, 46 anos, que esteve na Itália. Quarto caso, adolescente de 13 anos, assintomática, que esteve na Itália. Quinto e sexto casos, não viajaram, mas estão relacionados ao primeiro paciente. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn hãy bấm like và đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.